E aí, hoje vamos falar um pouco sobre a minha viagem para o Brasil, meu primeiro dia lá e o meu português lá. A minha viagem para o Brasil foi um pesadelo, pois demorou. A gente foi de avião e isso parece bem fácil e mais rápido do que outros meios de transporte, mas da Polônia a gente tem que trocar. É a primeira parte do nosso voo para a Holanda, para Amsterdã, literalmente. São 2 horas só. Isso é bem confortável. Um pequeno avião bem rápido. Lá tem que esperar um pouco para o próximo voo. Isso dói. 12 horas no mesmo lugar, sentado, já entediado com a diversão que se traz. Pesadelo, sério. Eu acho que na próxima vez eu compro uma máscara e ponho no meu rosto para cobrir os olhos e tentar dormir. Eu não pude dormir. Tava alto demais, não sei, claro demais. Talvez eu tava sentindo um receio de sentar sozinho, pois meus amigos sentavam totalmente outro lugar no avião. Talvez por isso eu não podia adormecer. Mas em geral eu não durmo bem fora de casa. Sabe o que? Eu senti dor nas pernas e na bunda. Nossa, tanto tempo na bunda. Claro que se pode mover-se, se pode andar pelo avião. Mas para quê? De qual motivo? Para atrapalhar outros estranhos dentro? Não sei. Quem não fez isso e talvez arrependo. Eu acho também que isso é uma prova que as pessoas são bem importantes num lugar novo, numa situação estranha. Pois falando com alguém o tempo passa mais rápido e lá não passava rápido para mim. Felizmente cada voo termina num certo momento e nosso voo terminou em Guarulhos. E já foi uma das primeiras situações que eu ainda lembro e vou lembrar, eu acho que a minha vida inteira. Fiquei tão feliz falando com uma moça no aeroporto. A gente estava passando pela controle de segurança, a imigração, e lá eu fiquei feliz, pois podia entender e conversar com a moça que me perguntou qual era o motivo da minha viagem. Se eram negócios ou um motivo turístico. Eu lembro que saindo do aeroporto, dentro de um táxi, eu estava tão curioso de cada placa na rua. Literalmente tudo foi interessante para mim. Já saindo do carro, eu já mostrei as diferenças entre a nossa cultura na Polônia e a cultura do Brasil. Pois na Polônia, e geralmente na Europa do Oeste, eu acho que se apresenta só apertando a mão. E lá no Brasil já se abraça e se beija. Eu não fiz isso, eu apertei as mãos da família dos nossos amigos. E isso foi estranho para eles. Mas já voltando para a Polônia, eu abracei e beijei eles. E todos já notaram a diferença no meu agimento. Eu estava pensando também, o que os brasileiros fazem agora lá no Brasil? Pois durante a pandemia não pode beijar tanto, especialmente os estranhos. Pois isso é perigoso, né? Sabem qual é o melhor jeito de esquecer um pesadelo de viagem? Um jantar tradicional. O que é bem óbvio, aprender as línguas estrangeiras e falar elas me traz muito prazer. E isso me levou às amizades e até as viagens, por exemplo, para o Brasil. Eu acho que é uma janela para outras culturas. Eu acho que eu já disse num dos episódios anteriores. E eu sei que se sempre tem um sotaque particular, com esperança de ele desaparecer, que se pode se sentir um trapaceiro, né, que se erra bastante. Mas assim, se aprende. Para aprender mesmo, eu faço algo que pode não ser tão óbvio para outras pessoas. Eu me forço a entender palavras que eu ainda não conheço
escutando e pedindo também explicações na língua que eu quero aprender, nesse caso em português. Eu fazia isso e eu faço até agora, e isso me abriu mais uma janela. Meu amigo, com o qual eu viajei para o Brasil, na Holanda me proibiu a falar inglês no Brasil. Para quê? Para não chamar atenção. E isso foi porque eu já podia entender mais ou menos explicações em português. E assim eu podia não parar a falar português e aprender mais palavras. Na rua no Brasil eu fui chamado de russo, o alemão, e eu admito, no meu sobrenome tem algo que poderia mostrar que eu tenho uma história relacionada um pouco com Rússia, pois uma sílaba, a primeira sílaba do meu sobrenome, Rus, parece com o nome do país, Rússia, mas a única coisa que eu tenho a ver com a Rússia ou contemporânea Ucrânia foi a minha avó, que era daquela região. Muitas vezes eu fui perguntado na rua se eu falasse inglês e eu respondi cada vez que não, eu dizia que não. Muitos brasileiros que me conheciam depois da minha viagem me perguntaram como foi o povo do Brasil. E eu sempre respondo o mesmo, que foi aberto, bem curioso e bem simpático e também engraçado, pois nem todos que eu conheci falavam uma língua estrangeira e por isso não necessariamente sabiam como se aprende uma língua estrangeira. E às vezes, quando eu não entendi uma palavra ou uma frase inteira, eu sempre perguntava o que foi, o que isso significa, e às vezes eles respondiam do mesmo jeito, ou às vezes mais lento, mais alto, até gritando e repetindo o mesmo. E o que não ajuda é o sotaque do interior. Eu às vezes me sentia burro, retardado, especialmente quando uma pessoa repetia a mesma coisa mais alto e mais lento. Se tiverem mais perguntas, deixem eles nos comentários lá embaixo. Tchau, gente!